Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Vamos para mais uma aula, dessa vez de inequação do primeiro grau. Meu nome é Igor Loureiro, sou professor de matemática e faço a você o convite. Venha comigo aprender matemática de maneira simples e objetiva. Eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai propagar essas aulas para seus amigos e para suas amigas, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para saber das novidades e, se você gostar dessa aula, curta, comente, compartilhe. A matemática, ela precisa ser democratizada. E eu quero que os meus vídeos, assim como de todos os outros professores que contribuem com todas as matérias aqui no YouTube, possam chegar àqueles que precisam e que realmente desejam estudar, tá? Vamos nessa então, vamos falar sobre inequação do primeiro grau. É isso mesmo, tá? Quando a gente fala de inequação, toda inequação é uma relação de desigualdade. Beleza. Vamos então começar a observar como é que funciona a chamada inequação do primeiro grau, conhecendo esses sinais de desigualdade, tá? Primeiro, está aparecendo para você que ax mais b é maior que zero. Então, esse sinalzinho aqui, ó, de desigualdade representa maior que, beleza? Enquanto esse, ax mais b é menor que zero, esse sinal de desigualdade seria o famoso menor que. Ax mais b é maior ou igual a zero, esse aqui seria maior ou igual a, beleza? E por fim, ax mais b menor ou igual a zero. Logo, isso aqui seria o menor ou igual a. Tranquilo, né? Isso aí, todo mundo já está cansado de saber, então é muito tranquilo. Agora, vamos relembrar o que realmente acaba sendo mais importante na prática, né, da matemática, que é como eu resolvo uma inequação do primeiro grau e quais são os cuidados que eu preciso ter na hora de resolver uma inequação. Vem comigo que eu vou te mostrar. Resolução de uma inequação do primeiro grau. Como é que funciona, Igor? Funciona assim, ó. A resolução de uma inequação do primeiro grau, ela é similar à resolução de uma equação do primeiro grau. É isso mesmo. A princípio, o que muda é apenas o sinal de desigualdade, tá? Aquela velha história de letras para um lado e números para o outro acaba funcionando também numa inequação do primeiro grau. Só tem que ter um cuidado, e esse cuidado é fundamental para você conseguir acertar as questões do seu vestibular, ou do seu concurso, ou do seu colégio, tá? Que é o seguinte: para multiplicar ou dividir os dois membros da inequação por um mesmo número negativo, inverte-se o sinal da desigualdade para que a sentença obtida permaneça verdadeira. Aonde eu quero chegar? Numa equação do primeiro grau, aquela história de multiplicar por menos 1 faz com que os valores tenham os sinais trocados. Exemplo. Vamos supor que eu tenha, sei lá, menos 2x mais 4 é igual a zero, né? Aí esse 4 aqui que está positivo, vem para cá negativo, menos 2x é igual a menos 4. E aí eu tenho o primeiro e o segundo membros da minha equação sendo valores negativos, eu tomo a decisão de multiplicar por menos 1, que é trocar o sinal de todo mundo. Aí esse menos 2x fica 2x e esse menos 4 fica 4. Então, x é igual a 4 divididos por 2, logo x é igual a 2. Beleza? Mas isso aqui é o que acontece numa equação do primeiro
grau, tá? Multiplicar por menos 1, na prática, é trocar os sinais, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro. Só que, numa inequação, se eu multiplicar por menos 1, além de trocar os sinais, eu vou também trocar o sinal da desigualdade. Eu não posso esquecer disso. Isso também serve para a divisão por um número negativo, até porque a regra da divisão e da multiplicação são idênticas. Então, para efeito de inequação, isso também vai implicar na divisão por um número negativo. Precisaremos trocar os sinais de todo mundo na inequação, inclusive o sinal de desigualdade, tá? Bora ver através de um exemplo que é a melhor maneira para a gente treinar, tá? E o exemplo é menos 2x mais 4 é maior que menos 6. O que eu vou fazer? Já que é uma inequação do primeiro grau, porque a incógnita, o maior expoente que ela possui é o expoente 1, por isso, uma inequação do primeiro grau, beleza? Para resolver aquele método incrível, infalível, né? Imparável, insuperável, que é letras para um lado e o que for número vai lá para o outro lado. Então, esse 4 que está positivo vai para o outro lado negativo. Aí fica menos 2x é maior que menos 6, menos 4. Beleza? Menos 2x é maior que menos 10. E agora, professor? E agora você vai fazer isso aqui, ó. Multiplico por menos 1, ou seja, troco o sinal de todo mundo, inclusive o sinal de desigualdade também. Tudo bem? Então, esse menos 2x, ó, vai virar 2x. O menos 10 vai virar 10. E esse maior que vai virar menor que. Então, fica 2x é menor que 10. Logo, x é menor que 10 divididos por 2. X é menor que 5. O que isso significa, professor? Vamos entender o seguinte. Se x tem que ser menor que 5, qualquer valor que eu imaginar, por exemplo, um número real, menor que 5, aquela desigualdade será uma verdade. Tudo bem? Porém, se for igual a 5 ou maior que 5, não vai acontecer uma verdade naquela desigualdade. Vou te mostrar para você entender por que a solução é x é menor que 5. Vamos supor aqui um x igual a 4. O que aconteceria com a nossa inequação? Teríamos menos 2 vezes o x, que é 4, mais 4, e esse resultado tem que ser maior que menos 6. Vamos ver se vai dar certo? Olha só. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Ficou menos 8 mais 4, tem que ser maior que menos 6. Menos 8 mais 4 dá menos 4, né? E menos 4 é maior que menos 6. Até porque o menos 4 está mais próximo do zero do que o menos 6 está. Por isso, realmente, menos 4 é maior que menos 6. Tivemos aqui uma verdade. Beleza? Agora, se nós colocássemos um número igual a 5, olha só o que aconteceria. Se eu disser x igual a 5, teríamos menos 2 vezes 5 mais 4. Isso tem que dar maior que menos 6. Menos 2 vezes 5, isso dá menos 10. Então, teríamos menos 10 mais 4 é maior que menos 6. Menos 10 mais 4 é menos 6. E aí teríamos menos 6 sendo maior que menos 6. Isso é falso, né? Porque menos 6 não é maior que menos 6, é igual, né? Então, não daria para validar a nossa desigualdade considerando o x sendo igual a 5. E as coisas
pioram, né, podemos dizer assim, porque se o x for igual a 6, ou seja, um número maior que 5, olha só o que nós teríamos. Menos 2 que multiplica 6, mais 4 tem que ser maior que menos 6. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Teríamos menos 12 mais 4 é maior que menos 6. Menos 12 mais 4 dá menos 8. E aí teríamos o menos 8 sendo maior que o menos 6, o que também é falso, porque menos 8 está mais afastado do zero do que o menos 6. Então, menos 8 é menor que menos 6 e não maior. Então, seria uma falsidade se atribuíssemos o nosso x sendo igual a 6, até porque nós sabemos que o x tem que ser menor do que 5 para a gente validar essa desigualdade conforme eu mostrei, tá? E a título de curiosidades, para a gente fechar aqui a nossa aula, professor, mas e se esse x fosse um valor negativo, tipo menos 2? Vamos ver? Olha só, x igual a menos 2. O que aconteceria com a nossa inequação? Teríamos menos 2 vezes o x, que agora eu estou dizendo que é menos 2, mais 4, é maior que menos 6. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, então dá 4. Então, 4 mais 4 tem que ser maior do que menos 6. 4 mais 4 é 8. E 8 realmente é maior do que menos 6. Logo, teríamos uma verdade. Ou seja, para todo e qualquer número real, por exemplo, né? Se esse número for menor que 5, esse número, quando atribuído na sua desigualdade, naquela inequação, ele acaba, né, validando, tornando verdadeira aquela relação de igualdade. Por isso que aqui eu até poderia colocar a nossa resposta final da seguinte maneira. Conjunto solução x pertence aos reais, tal que x é menor que 5. Ou seja, todo x real menor que 5 faz com que essa inequação seja uma verdadeira relação de desigualdade. Beleza? Espero que você tenha gostado de mais uma aula. Muito obrigado mais uma vez por acreditar no meu trabalho, nos nossos esforços que juntos realizamos para que nós possamos divulgar a matemática como uma disciplina legal de estudar, uma disciplina possível de compreender e que vai ajudar você a alcançar a sua aprovação na universidade, no concurso público ou até mesmo aquela nota máxima na prova do seu colégio, tá? Bons estudos e até a próxima!